Juriscast, o seu podcast jurídico. Hoje vamos receber aqui a doutora Carolina Pavão, da Pavão e Camacho Advogados. Ela que é formada em Direito, secretária da Comissão de Direito Ambiental e Urbanística da OAB de Santa Catarina, Member of Dash Business School, Harvard University, pós-graduada em Direito Tributário, pós-graduada em Direito Civil, pós-graduada em Direito Imobiliário, pós-graduanda em Direito Notarial e Registral. Coisa pra caramba! Pouquinho. Muito obrigado pela presença, doutora Carol. Estamos mega felizes em tê-la aqui com a gente. Acima de tudo, e antes de tudo, boa tarde. Boa tarde, equipe do ProJuris. Obrigada pelo convite. Espero auxiliá-los e respondê-los todos os questionamentos. Show de bola! Hoje o Juriscast vai falar sobre direito imobiliário. É algo que provavelmente muita gente vivencia, muita gente nem sabe que existe. Tem uma complexidade gigante e para isso a gente trouxe, obviamente, uma especialista aqui para nos explicar um pouquinho desse mundo, explicar onde é que estão aí os x's da questão, o que a gente tem que ficar atento e tudo mais. Para que, nada melhor que conversar com um especialista para a gente entender de fato como é que as coisas funcionam. Vamos começar do básico, A gente tem aí na nossa audiência aqui do Juriscast, a gente tem advogados autônomos, a gente tem advogado de escritórios, tem muitas pessoas de departamentos jurídicos e tem público final também. Então, para todos eles, para quem já está na área do direito, para quem quer entrar no direito, vamos começar pelo básico. O que é de fato direito imobiliário, doutora? Bom, então no direito nós temos vários ramos, do qual nós optamos pelo direito imobiliário. O direito imobiliário, ele abarca várias situações, transações entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, dos quais a gente pode ver, seja questões envolvidas a terras, terrenos, como casas, apartamentos, prédios comerciais, salas comerciais, galpões, N situações que envolvem imóveis, seja pessoas jurídicas e pessoas físicas. Então, o que a gente engloba nessas transações imobiliárias? Nós temos os contratos de compra e venda, os contratos de compra e venda com permuta, as análises de contrato, os contratos de locação. Então, são várias suposições que a gente consegue encontrar entre as transações mesmos, entre pessoas, negociações, e a gente o direito imobiliário vem justamente para auxiliar as pessoas a analisar, a verificar as certidões desses imóveis e verificar realmente se é a melhor transação para uma pessoa X ou para a empresa X e se não existem algumas problemáticas que podem decorrer dessa transação, tanto para o patrimônio da empresa quanto para o pessoal. Legal. Dá para dizer então que o direito imobiliário ele é mais defensivo ou não? Sim, o preventivo. Legal. Que tipo ali, na tua experiência em específico, enquanto profissional dessa área, lá dentro do teu escritório, da Pavão e Camacho Advogados, qual é o tipo de acompanhamento, assessoria? Quais são os principais casos que vocês tratam lá? Ou o que está sendo mais recorrente ultimamente, assim, que vocês mais veem que não necessariamente as pessoas de fato saibam ou reconheçam que existe? Bom, inicialmente a Pavão e Camacho, ela prima pelo acordo, pelo preventivo. Nós buscamos de fato evitar litígios, A gente não quer processos. Então, lá, primando com isso, como é que a gente trabalha o preventivo para as empresas que a gente atende, Seria justamente na análise de contrato, notificações, contra-notificações, a elaboração dos contratos, pareceres jurídicos, que é uma das coisas mais solicitadas. E hoje o escritório ele abarca não só a construção civil e a incorporação, mas acabamos abraçando também os condomínios, justamente pela procura dos síndicos e assessorias condominiais. Então, com isso, a gente vem analisar os contratos de prestadores de serviços, verificar realmente juntamente com o contábil, os balancetes, para verificar se o Conselho Fiscal poderá assinar, se não existe algum item que deve ser reavaliado nos contratos, Então, seria realmente a parte mais preventiva, é isso que a gente oferece no escritório, é o consultivo. E, eventualmente, se for preciso uma defesa ou ingresso de uma demanda judicial, aí a gente faz o atendimento à parte. Não estaria dentro dessa assessoria nossa. Sim, legal.
É algo comum ou está ficando comum esse tipo de problema? Assessoria? Como assim? Problema relacionado a condomínio, problema relacionado a imobiliária como um todo, assim, algo recente ou algo que sempre aconteceu, a gente... Sempre teve na realidade. O que a gente observa, assim, entre imobiliárias? A gente nem pode falar todas, porque muitas já se atentam para esses cuidados, mas numa compra e venda, por exemplo, é necessário que a gente levante certidões negativas, seja dos compradores, seja dos vendedores, ou se for uma empresa, se for uma pessoa física, que seja um dos polos da transação. E nos condomínios, nós verificamos justamente a ausência de advogados que viessem harmonizar a convivência dentro do condomínio. Porque hoje em dia você tem o mandato de síndico, mas o síndico ele é uma pessoa física comum que às vezes é um administrador de empresa, é um contador, é uma pessoa que trabalha bem longe do direito. Então ele não sabe às vezes como aplicar uma multa, uma advertência, se ele pode rescindir um contrato de prestação de serviço sem se atentar para as multas, né? Pela rescisão antecipada. Então o advogado vem justamente para isso. E nós atendemos inclusive algumas assembleias condominiais, quando a gente percebe que existe uma dissonância entre entendimentos dos condôminos com os síndicos, né? Então a gente precisa ir para explicar a convenção condominial, que muitas vezes é muito confusa, diz uma coisa no artigo e diz outra coisa no outro. Então a gente tem que alinhar e melhorar a convivência, né? E tentar demonstrar que o síndico ele não é um Cristo, um saco de pancada, né? Ele está ali para buscar harmonização, para intermediar as relações entre construtora, o próprio condomínio e os vizinhos, né? Mas ele precisa de um respaldo legal para poder responder e repassar para os prestadores de serviços. Legal. Tem muita gente, muitos síndicos, condôminos e até administradores assim, de condomínios que pensam que o direito condominal se refere somente à cobrança de inadimplente. Como é que funciona? Quais casos que esse tipo de direito realmente se aplica e quando que passa a ser saudável o envolvimento de um advogado? Justamente o que eu estava explicando antes, né? Porque assim, realmente, da mesma forma que os advogados eles são vistos apenas como pessoas que entram com processo, né? É muito difícil você entender que advogado faz consultoria também, né? Ele evita o processo. Nos condomínios a mesma coisa. A ideia é que se tenha que o advogado ele entra para poder cobrar as taxas condominiais. O que hoje já está até um pouco ultrapassado, não que não exista, né? Existe, mas os condomínios, existem empresas que asseguram o crédito. Então, quem vai de fato entrar com um processo para fazer a cobrança de taxa condominial, muitas vezes é essa empresa que está assegurando o crédito. Porque o condomínio ele fecha um contrato de prestação de serviço com essa seguradora, ela insere o valor total dos condomínios, inclusive dos inadimplentes, e ela que vai fazer qualquer cobrança judicial desses valores. Então, o advogado para uma assessoria condominial seria justamente essa questão de criar a harmonização, auxiliar o síndico nos pareceres, situações que acontecem cotidianamente entre Águas de Joinville, por exemplo, aqui em Joinville, né? Prestadores de serviço, vigilantes, recepcionistas. Às vezes a prestadora de serviço, por exemplo, de recepção, que ela é externa, né? Você faz o contrato de prestação de serviço dela, não está pagando o FGTS, o INSS do pessoal. Isso o condomínio deveria ter o cuidado de pedir as notas fiscais, deveria ter o zelo e a compreensão, ele pode ser acionado judicialmente em solidariedade dessa prestadora de serviço. Mas muitos não têm essa noção, eles acham que como a prestação de serviço é externa, só cabe a essa prestadora. Contudo, se uma das empregadas, recepcionistas ou pessoal da limpeza ingressar com uma demanda judicial em face da prestadora de serviço, o condomínio ele é acionado junto. Então, se essa prestadora de serviço não tiver como saldar o débito na ação trabalhista, o condomínio vai arcar com isso. Então, aí que entram vários detalhes que os advogados vêm analisar o contrato, verificar se o condomínio está tendo esse cuidado, né, com seus prestadores de serviço, até no momento da contratação, levantar o patrimônio da empresa que está sendo contratada, verificar se eventualmente ela terá
saldo, ela terá receita para pagar um acionamento judicial, porque vai sair do patrimônio do condomínio. O condomínio, em tese, sempre tem saldo. Entendi. E tratando de uma visão mais macro agora, dos anos 2000 para cá a gente tem visto um crescimento muito grande do mercado imobiliário. Muito por causa dos programas de moradia popular que o governo instaurou e que são bons porque trazem desenvolvimento para a sociedade, né? Mas que também trazem situações que exigem um acompanhamento e uma mediação de perto da parte do Estado. Os instrumentos jurídicos para garantir isso têm sido desenvolvidos da forma necessária para acompanhar esse crescimento do mercado imobiliário? Então, se for analisar pelas áreas do direito, eu entendo que o direito imobiliário ele tem bastante legislação que pode abarcar as nossas transações. Só que conforme o crescimento e alteração da cultura, da sociedade em si, existem várias novas situações que o direito ainda não previu. Então a legislação não é algo que ela se altera facilmente, precisa passar por diversos projetos. Então, até como o novo fato da união estável entre duas pessoas de mesmo sexo, o direito ele vem mudando e isso também vai alterar lá no regime de comunhão de bens, separação de bens dentro de uma matrícula, de uma certidão. Então, falta ainda instrumentos atuais, mas eu verifico que no direito imobiliário, sim, nós temos o nosso Código de Obras Municipal, nós temos leis que regem a incorporação imobiliária, temos o próprio Código Civil que ele traz, sim, uma base do que seria o direito condominial, temos o Código Florestal, o ambiental, então tem diversos instrumentos. O que falta realmente é essa reciclagem, vamos dizer assim, atualização da legislação com a nossa sociedade hoje. Entendi. E como especialista, quais seriam suas expectativas em relação ao futuro desse mercado e dessa área tão específica do direito? Olha, para o advogado que atende a construção civil e imobiliária dizer que é péssima, fica ruim, né? Mas não, assim, entendo que tudo se trata de ciclos, Nós tivemos agora essa dificuldade toda econômica em razão da política, que travou vários tipos de financiamentos entre a Caixa Econômica, Banco do Brasil, todos os bancos, dificultou bastante. Dificultou também para os construtores conseguirem dinheiro para aportar nas construções. Mas eu vejo sempre como um lado positivo, de que isso é um ciclo, é um momento que a gente passa, cabe a gente se adequar a esse momento, reduzir talvez o número de estoque, dar uma paralisada para que seja realmente vendida todas as unidades que nós temos estocadas. Quando uma pessoa, um construtor resolver iniciar a obra, verificar se realmente ele vai ter um patrimônio, se eventualmente não conseguir muitos financiadores para a obra dele, que hoje em dia a gente vê muitas obras paradas e atrasadas porque acabou o dinheiro. E tem muito construtor que necessita, sim, do aporte das pessoas que estão comprando suas unidades. E se as pessoas não conseguem financiar, a obra fica parada. E aí atrasa a obra dos que já compraram as unidades. Sim. Consequentemente, o construtor ele vai ser penalizado nos contratos pelo atraso. Então, é um ciclo. Eu entendo que com a mudança política agora que a gente vem passando e nos próximos anos, assim como a gente já sentiu nesse segundo semestre uma melhoria, eu vejo um cenário positivo. Legal. Cada vez mais esse retorno da movimentação econômica tende a gerar maior necessidade do uso desse tipo de assessoria jurídica. Porém, no tempo de crise também costuma ser uma boa oportunidade, porque são quando os momentos onde começam a aparecer alguns problemas que normalmente não existem também, que precisam ser tratados normalmente de forma jurídica, Mas, falando um pouquinho para outro público, para o público que ainda está se inserindo no mercado de trabalho, está nos ouvindo agora e pensando, putz, é muito legal esse negócio de direito, eu estou estudando. Para quem está entrando no mercado de trabalho agora, ou para quem pretende ir nessa linha de direito imobiliário, por onde começa? Com o que tem que se preocupar? O que é imprescindível para uma pessoa? O que ela tem que cuidar
para que ela seja, assim como você, uma referência nessa área? Se quer ser ótima, para que linha ela vai? E só fazendo um complemento à tua pergunta, aproveitando já no bonde, perguntar se durante a tua formação, porque a academia é uma coisa e o mercado é outra, né? Quando a gente entra no mercado, a gente acaba vendo muita coisa que a gente nem viu na faculdade. Eu queria ver se tu acha que teve essa... se o que tu aprendeu na academia foi um pouco do que tu viu no mercado, ou foi muito diferente, sentiu falta de uma coisa específica, como é que foi essa transição, assim? Então, eu digo que a faculdade ela é o mínimo do básico que um advogado precisa ter para iniciar a sua carreira. Realmente existem matérias, inclusive o direito imobiliário, ele não é uma cadeira da faculdade, né? Então, você tem que desenvolver por meio de pós-graduações e cursos de especialização. O advogado, ele tem que escolher um foco de algo que ele ame fazer. Ele tem que ter paixão por aquilo, senão você não vai fazer direito. Por obrigação, eu não consigo enxergar alguém acordando todos os dias e dizendo eu quero trabalhar com um foco X. Então, a faculdade ela é o básico, o advogado se formando tem que buscar sim uma pós-graduação, uma especialização com a área que ele gosta. Muitas vezes a gente não encontra na faculdade ainda o nosso foco. Quem vai nos dar uma luz é o estágio externo que a gente faz. Eu não digo nem o núcleo dentro da faculdade, que o núcleo ele acaba atendendo muito família. Então, um advogado que já tem aptidão para trabalhar com família é ótimo, né? Mas o estágio externo, seja em órgãos públicos ou em escritórios mesmo de advocacia, que deu uma certa luz. Pelo menos para mim foi assim. Porque eu iniciei trabalhando no fórum, então a gente já atendia a matéria civil, contratos e imobiliário. Então, quando eu fui para o gabinete, a gente só atendia imobiliário. Então, eu já fui pegando o ritmo mesmo com o meu estágio. Depois, aí foi consequência. Pós-graduação já foi mais direcionada para o imobiliário e com isso, com a sua atividade, com a prática, com os clientes que vão aparecendo e cada caso é um caso, você tem que fazer um estudo diferente para cada caso em específico e coincidentemente caíam vários casos imobiliários também na minha mão e aí a gente toca o barco. Agora, o estudante que fica só com conhecimento básico da faculdade, sem preconceito, mas eu acho que ele não consegue buscar um foco para a vida dele, do que ele quer seguir. Eu tenho uma outra pergunta que não tem nada a ver com isso, mas que é legal de fazer também, que é aqui mais para o público final, assim. Tem muita gente que vive em condomínio hoje, né? As cidades estão ficando cada vez mais condominiais. Tá todo mundo morando em prédio ou em condomínios fechados e tal. Então essa relação entre pessoas dentro de uma mesma instituição ali, o condomínio está ficando cada vez ganhando um volume maior, né? O que os teus clientes ou que você imagina que as pessoas, né, passam no dia a dia? Então assim, eu como morador de um condomínio, o que eu tenho que ficar atento para ver se talvez eu não esteja precisando do teu serviço? O que acontece no dia a dia que as pessoas nem se ligam, que estão diante de um potencial uso para assessoria jurídica no dia a dia delas? O que acontece que a gente pode usar como uma oportunidade jurídica para a gente? Primeiro, taxas condominiais. Às vezes tem itens que se você não controlar ou mesmo questionar a tua assessoria condominial, vai passar batido, você vai pagar e na hora que você for questionar essa prestadora de serviço ou quem aporta o crédito, a gente tem muitos problemas lá de falta de retorno. Então a pessoa precisa pedir o abatimento numa outra taxa condominial ou eventualmente até ingressar em juízo para poder questionar a prestação daquele item ou por que está sendo cobrado o valor a mais. Outras situações, vazamento dentro de condomínio, a questão que você tem que notificar o outro condômino da unidade inferior, destacar da superior, digo, né? O que está acontecendo, isso sim é um direito seu, porque se gerou um dano para o seu apartamento, o síndico ele vai intermediar essa relação, mas se o apartamento superior não resolver, você também ingressa com a demanda judicial pedindo o ressarcimento pelos danos que você teve, seja de gesso, parede, né, pintura. Tem N situações dentro de um condomínio, nós atendemos condomínio inclusive que tem condômino que pega bolinha de tênis e fica jogando no teto para poder incomodar o vizinho de cima, porque o vizinho de cima ele tá com
com a vizinha com salto alto, ou porque puxa a cadeira. Então é aquela bagunça, um incomodando a vida do outro, ao invés de simplesmente comunicar ao síndico, o síndico intermediar, advertir, notificar. Às vezes, talvez seja a falta de profissionalização também da atividade do síndico, né? Eu, como habitante de um condomínio, eu já tive dentro do meu condomínio um síndico externo, né? Digamos, um síndico profissional, mas que, na minha visão, poderia ser melhor, um morador que já foi síndico, agora a gente voltou a ter um síndico terceirizado, então talvez a falta de uma profissionalização dos síndicos contribua para que esse tipo de problema continue acontecendo ou continue se repetindo dentro dos condomínios sem que a gente saiba da forma correta como proceder. Talvez o síndico não sabe orientar, então as pessoas também não sabem como proceder lá dentro, e nesse momento a assessoria jurídica faria toda a diferença, né? Hoje já até existem cursos para síndicos e até muitos síndicos moradores acabam gostando da matéria e fazem o curso de síndico profissional. Então nós também atendemos alguns condomínios que ele começou como um síndico realmente morador, mas o valor é interessante para um síndico, né, que vai tirar um momento do seu dia específico para poder trabalhar com os problemas do condomínio em si, quando é um morador. Agora, quando ele passa ao título de síndico profissional, o salário aumenta porque ele deixa de ser um morador e sim um prestador de serviço do condomínio, né? Então, existe a possibilidade de especialização, não só para quem quer se profissionalizar mesmo, mas quem quer continuar como morador, mas vai muito da busca também da pessoa que está assumindo o cargo e da responsabilidade dela, entender a responsabilidade dela dentro de um condomínio. Né, que não é simplesmente ir lá conversar com o morador. Tem vezes que ele vai ter que assumir negociações com entes públicos, com prestadores de serviço, e ele vai ter que estar à frente e não vai poder se omitir. Né? Ele é o pai do condomínio. Sim, e o profissional de direito imobiliário? Por exemplo, assim, a gente vê o advogado penal, ele tem muita proximidade com o cliente dele, né? Tá lá sempre conversando, mandando mensagem. Como é que é a relação de vocês? Como é que é a relação do profissional, do advogado imobiliário com o condomínio atendido, com o empreendimento? Então, assim, um diferencial do nosso escritório é justamente ir até o cliente. E ir até o cliente, a gente diz, ir até a obra, colocar a botinha, vai lá no barro, vai conversar com o mestre de obras, vai conversar com o engenheiro, vai buscar entender o que é a planta mesmo hidráulica, porque no momento que a gente está fazendo uma defesa processual, nós entendemos do processo, nós entendemos da consultoria, nós não somos técnicas engenheiras. Então a gente precisa compreender o que está acontecendo para praticamente desenhar para o magistrado conseguir realmente fazer a decisão mais próxima da realidade. Porque o processo ele é um acoplado de provas físicas, né? Hoje em dia eletrônicas, já que o processo é eletrônico. Mas o juiz vai julgar conforme o que tem no processo. Então, se não está detalhado para o juiz, ele vai julgar com a cabeça de juiz formado em direito, não engenheiro. Sim. Então, aí que eu entendo que é muito interessante essa nossa proximidade com a construção civil, porque a gente vai até lá, os condomínios, a gente frequenta as assembleias condominiais, então nós estamos presentes para eventual dúvida que venha dos condôminos ali de plano para auxiliar o síndico. E é isso aí. Legal. Todos nós que jovens ou que já estamos no mercado de trabalho há algum tempo, a gente vai passar por aquele momento de fazer um investimento em algum tipo de imóvel, seja num condomínio, seja fora de um condomínio, mas só para ajudar quem vai passar por isso agora, faz as 3 dicas para quem vai adquirir um imóvel para não cair em roubada. O que ele precisa perguntar para o advogado dele? Essa eu vou querer ouvir com atenção. Opa! Essa é pra mim, Eu fui focado. Então, primeira coisa, você precisa, se for comprar de uma empresa ou de uma pessoa física, estudar o patrimônio dela. Não é intromissão, é realmente saber de onde você está comprando. Segundo, buscar a matrícula atualizada do terreno
ou do imóvel, se for na planta vai ser uma matrícula mãe de um empreendimento total, mas se for um imóvel pronto, a matrícula daquele imóvel, verificar se não existe nenhuma pendência, seja de tributos, ou se aquele imóvel não está rolado em alguma ação judicial, se não sofreu uma penhora, que a gente chama de... Quando a gente puxa, né, todos esses dados no cartório, a gente solicita a matrícula atualizada, certidão de ônus e rei persecutórias, que é justamente levantar se não existe alguma demanda judicial, se aquele imóvel não está dentro de um processo de inventário, porque se está dentro de um processo de inventário, a gente não consegue ainda adquirir esse imóvel para nossa propriedade, porque ainda não foi resolvido o inventário. Não se sabe para que filho que vai ficar o imóvel, ou para quais partes ficarão com cada filho, né? Todos vão ter que anuir. Então, início, matrícula atualizada, certidões perante os cartórios, levantar a CND do comprador, levantar a CND do vendedor. CNDs que a gente fala são as certidões negativas perante a Receita Federal, Receita Estadual, né, Prefeitura, do imóvel também. Então são detalhes que parecem bobos e que a gente pensa assim, poxa, é só para atrapalhar um negócio, né? Que a gente escuta isso muito de corretores. Poxa, doutora, eu preciso para ontem o contrato, não vai dar tempo de levantar tudo isso. Só que no momento que o corretor está intermediando, se ele vende uma coisa que não está certa e que o comprador pode ter um problema lá na frente, o corretor ele vai ser responsabilizado. Ainda mais que hoje precisa se colocar o número do CRECI do corretor que está vendendo ali na escritura do imóvel. Então, o comprador, se tiver algum problema após, pode acionar também o corretor de imóveis. Legal. Show de bola. Aqui, na verdade, é um show de direito imobiliário. Para quem está aí nos ouvindo, gostou do que ouviu, está com dúvidas, precisa falar com um especialista em direito imobiliário, precisa de uma consultoria para sua empresa, para os seus investimentos pessoais, como é que ele faz para falar com a doutora Carolina? Como é que ele faz para encontrar Pavão e Camacho Advogados? Então, a Pavão e Camacho Advogados, ela fica na rua Max Colim, 1917, terceiro andar, sala 18. O CEP eu não sei de cabeça, mas pode mandar e-mail para o contato@pcadv.adv.br. Simples assim. Ou buscar saber um pouco mais do escritório no nosso site, que é o www.pcadv.adv.br. E o telefone? É o 3278 4747. Esse podcast é ouvido no Brasil inteiro. Então estamos em Joinville, é o escritório da doutora Carolina Pavão, DDD 47 3278 9026. Show de bola. Obrigado, doutora Carolina. Obrigado, Giovanni. Eu que agradeço vocês. Obrigado. Foi um prazer e até o próximo Juriscast. Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento da ProJuris, líder no desenvolvimento de software jurídico para departamentos jurídicos de grandes empresas e escritórios de advocacia. Conheça mais em projuris.com.br.